bem-vindos! Você está ouvindo ao Pode Curiar. Salve, salve, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas ao episódio de número 18 do Pode Curiar. No episódio passado, a gente ouviu algumas histórias de educadores que já participaram do Pode Curiar nos episódios anteriores e a gente se divertiu e se emocionou com os relatos que eles trouxeram sobre reencontros com ex-alunos, alunos de inclusão e respostas inusitadas ali em provas e trabalhos. Para o episódio de hoje, a gente vai explorar a pauta de tecnologia, um pouco polêmica, né, quando a gente fala de educação e tecnologia. Nos últimos anos, a gente tem testemunhado aí uma rápida adaptação e adoção de ferramentas digitais no ensino, impulsionado tanto pela necessidade do ensino remoto, quanto pelas inovações provenientes puxadas ali pelas redes privadas de educação. Mas será que essas mudanças são permanentes? Como será que as redes públicas têm olhado para a tecnologia, incluindo a inteligência artificial, no pós-pandemia? Será que 2020 deixou algum legado nesse sentido para a educação? Para a gente entender um pouquinho mais dessa nova realidade, a gente vai contar hoje com dois convidados de peso que têm bastante bagagem para compartilhar com a gente sobre essa temática. A gente vai contar com a participação de Bernardo Deguchi, professor de Ciências da Rede Estadual do Paraná e atualmente técnico pedagógico no Núcleo Regional de Educação da Área Metropolitana Sul, responsável pelas disciplinas de programação e suporte pedagógico, e Felipe Erzeinaut. Felipe atua como formador em redes públicas, capacitando educadores para integrar tecnologias no ensino. Recentemente, ele lançou o PlayLab Brasil, um projeto que proporciona a criação de IA generativa por e para professores. Então, para a gente começar, vou pedir para os meninos se apresentarem e contarem um pouquinho aqui da sua trajetória da tecnologia e na educação, para vocês conhecerem os nossos convidados de hoje. Então, vou chamar aqui para começar a se apresentar o Bernardo. Bernardo, seja muito bem-vindo. Obrigado pelo convite, Adriana. Obrigado pela presença do Felipe também. Eu sou professor de ciências, então, como a Adriana apresentou, atualmente eu trabalho com os nossos professores, né? Então, eu converso muito mais com os professores do que com os alunos, né? Professores, gestores e pedagogos das escolas. Então, eu sou um ponto onde eu posso conversar sobre tecnologia com os alunos, sobre principalmente programação, né? Nas disciplinas de programação. Então, eu estou na Metropolitana Sul. A Metropolitana Sul ela é próxima à capital de Curitiba, né? Então, eu sou aqui do Paraná. A Metropolitana Sul ela só é em tamanho menor do que Curitiba, né? Em quantidade de alunos. Então, Curitiba é o maior núcleo, depois a Metropolitana Sul é o segundo maior núcleo do Paraná. A gente tem 14 municípios, a gente tem colégios bem variados, 100 quilômetros de distância, às vezes 60 quilômetros de estrada de chão. Então, a gente tem uma quantidade, um tipo de aluno muito variado. Então, a gente tem escolas de campo, escolas na cidade, escolas muito próximas aqui de Curitiba. Eu estou falando de Curitiba, né? O núcleo é em Curitiba, apesar de ser na metropolitana. Colégios que são mais próximos no outro município do que os de Curitiba. E a gente tem colégios na borda ali com Santa Catarina, com Ponta Grossa, com Guaratuba. Então, ela é bem, assim, são colégios muito diferentes. Então, a gente tem uma clientela de alunos e professores bem variada, né? Então, professores de várias áreas, né? Então, acho que essa é uma característica nossa. Alunos muito diferentes, professores de várias áreas e que estão, né, no meu caso, como técnico de programação, estão realizando as suas aulas de programação com seus alunos, né? Professores de matemática, professores mais velhos, às vezes, né, de concursos muito mais antigos, né, professores de 70 anos, né, já tem professores de 70 anos que dão programação, aulas de programação para os seus alunos. Então, é uma variedade bem grande, um público muito gostoso de se trabalhar, assim. Que potente, Bernardo. Já estou ansiosa para ouvir as suas histórias aqui, as suas percepções sobre a nossa pauta de hoje de tecnologia. Muito obrigada pela presença. E agora vamos ao Felipe. Felipe, eu falei seu sobrenome certo? Me corrige aí. Bem-vindo. Falou sim, Adriana. Obrigado e obrigado, Bernardo, aí. Um prazer estar com você também. Espero em breve poder estar em Curitiba, né? Conhecer aí um pouco do seu trabalho. Bom, sou Felipe Erzenhaut, esse é o sobrenome. Eu estive em sala de aula até o ano de 2019 e entre 2018 e 2019 eu liderei na escola que eu trabalhava, uma escola pública em Serra, Escola Estadual Vila Nova de Colares, no município de Serra, no Espírito Santo. Eu implementei todas as ferramentas do Google para Educação. Então, a criação do nosso domínio, criação de e-mail institucional para todos os alunos, para todos os professores. E naquele momento eu era o principal usuário, criei as salas de aula online. Tiveram outros 2 professores que começaram a utilizar
E a parte de gestão eu usava bastante, então a gente tinha aquele Drive ilimitado, então as pedagogas adoraram, porque não precisavam usar mais aquele Gmail e ficar criando um Gmail atrás do outro, todo ano criava novo Gmail. E aí foi muito curioso, né? Porque eu fiz todo esse esforço, porque eu achava importante, achava necessário para dar as minhas aulas, para conseguir disponibilizar um conteúdo bacana, principalmente para os alunos que faltavam muito. Então, eu queria conseguir disponibilizar as aulas para aqueles meninos que não estavam na sala de aula sempre. Eu dava 2 aulas por semana, então, se o menino faltou um dia na minha aula, ele já perdeu metade da minha semana. Então, eu fui atrás de uma estratégia dessa, né? E aí veio 2020, eu já não estava mais naquela escola, estava atuando no Maranhão, implementando o programa do Ensina Brasil. Pandemia, fechou tudo, e aí o grupo do WhatsApp da escola que eu trabalhava começa a me procurar. Cadê o Felipe? Como é que eu acesso o meu usuário? Como é que era mesmo aquele negócio e tal? Então eu vi toda essa escalada, acho que todo mundo viveu, né? Mas essa escalada pelo uso das tecnologias que a gente já estava tentando implementar e os professores querendo utilizar aquilo que já estava disponível de alguma forma, né? Mais recentemente, nesse último ano, eu tenho desenvolvido o Playlab Brasil, que é uma comunidade para educadores, professores, gestores escolares criarem as suas próprias ferramentas utilizando inteligência artificial generativa, né, como o ChatGPT, Gemini, Llama, enfim, existem vários modelos de linguagem aí, desde janeiro eu estou envolvido nisso. E tenho criado algumas ferramentas dentro do Playlab para auxiliar educadores a planejar suas aulas, planejar a sequência didática, eventualmente elaborar questões relacionadas à equidade, que ele está percebendo na sala de aula e não tem muito bem com quem conversar, ou até mesmo um diretor presenciou alguma situação, ele precisa de algum suporte em um determinado tema, então é um ambiente, né, tem um chat específico para a pessoa conseguir elaborar um pouco mais as questões relacionadas à equidade. E, bom, estou empolgado aí para a gente conversar e trocar um pouco de figurinha. Valeu, Adriana, valeu, Bernardo. Bom demais, Felipe. Você já foi falando, já fui pensando, né, em mil cenários aqui da realidade. Acho que vocês têm muito para contribuir, trazer esse olhar, né, de quem está na ponta mesmo, né, ajudando a implementar essa tecnologia para as escolas, porque é algo que traz um certo desconforto, né? Então, muitos professores têm medo, muitas coordenações têm medo, porque às vezes não sabe como usar da melhor forma e às vezes acaba não usando e não entendendo, né, o potencial que isso tem para ajudar no dia a dia, otimização de tempo. Então, acho que hoje vai ser um papo super necessário para a gente trazer essa outra visão acerca da tecnologia, né? Então, trazer os riscos, mas também as oportunidades que esse tipo, né, de tecnologia e esse tipo de aplicativos, né, como o Felipe trouxe, podem potencializar o trabalho da escola, né? Seja para os alunos que faltam e que querem ter acesso ao conteúdo, seja para os professores que querem trabalhar uma linguagem diferente com seus alunos, como a programação, né? Então, acho que estamos muito bem alinhados aqui, assessorados para o nosso episódio de hoje. Meninos, para a gente começar, já vamos falando de uma pauta que vocês foram trazendo aí ao longo da apresentação de vocês, que foi a pandemia, né? Então, nós três vivemos a pandemia na sala, na educação, né, de maneiras diferentes. Eu estava na sala de aula, e aí eu quero trazer para esse primeiro momento aqui, como que vocês descreveriam o impacto que a pandemia teve na adoção de tecnologias nas escolas públicas? Então, a partir, né, de 2020, as aulas suspensas, todo mundo vai para casa. Isso deixou alguma transformação hoje, quando a gente olha em tecnologia nas escolas públicas? Eu acho que eu vou começar falando porque quando o Felipe comentou né, quando ele fez a implementação no colégio, eu lembrei de quando, antes da pandemia, um ano antes da pandemia, eu tirei o certificado Google, né? Eu fiz no Instituto Paramitas, eu tirei, assim, tirei a certificação, e assim, tava tirando porque gostava, achava legal, e daí um ano depois, pum, né? Cara, você sabe disso, e daí você vira referência, né? Como você falou que você virou referência do outro colégio que você já nem estava mais. E daí assim, não, Bernardo, né? Você tem isso, né? Então vamos lá, vamos, como que funciona? E daí aplicar, né? Porque foi um baque para todo mundo. Aqui no Paraná, a gente teve uma evolução muito rápida, né? Então, todos ganharam acesso às salas de aula, né? As salas de aula foram montadas, né? A secretaria montou todas as salas de aula, colocou todos os alunos ali, todos já tinham acesso, né? A gente chama de o arroba educação, né? Que é o e-mail do aluno, arroba educação.pr.gov.br, que é dentro do Google. E daí, a partir dali, todos já tinham acesso. Mas, assim, ter o acesso não quer dizer que vai usar, não sabe usar. Isso eu estou falando de aluno, estou falando de professor, estou falando de toda a equipe, né? Mas a partir daquele momento, muito rápido, em questão de semanas, não foi nem um mês, já tinha disponível, né? Você podia gravar sua aula, então estava aberta até então a gravação de aulas no Google e começou. A troca inicial foi essa troca entre professores.
Ah, eu não sei usar isso aqui. Reunião de Meet lá, né? Os professores estão lá e vamos começar. Então foi uma troca ali. Mesmo é difícil, né? Você vai usar o Meet, você vai ter que entrar no Meet sem saber usar. Mas aí todo mundo dá um jeito, né? Nessa hora todo mundo dá um jeito. Que é algo tão natural hoje em dia, né? Então é natural para o aluno. O aluno do sexto ano que chega já usando recursos digitais, hoje em dia a gente já tem desde o sexto ano na nossa rede alguns recursos que eles já usam, porque assim, ele está inscrito na rede, 72 horas ele já tem o seu e-mail. Se ele veio de outro estado, geralmente ele vai, né, ele fica meio perdido, né, porque assim, chegou do estado, ele tem um e-mail, o professor já passa, ó, esse é o seu e-mail, então você vai usar, porque a gente tem uma proximidade muito grande com Santa Catarina, né? O município que a gente tem de borda ali com Santa Catarina, que é Rio Negro, é uma ponte que separa Rio Negro de Mafra. Então a gente tem professores que trabalham nas duas, né, nas duas áreas, e aqui foi muito rápido. Né? Todos eles falam isso, assim, foi muito rápido aqui e a gente já tem disponível e continuou, né, perdurou. Né? Então todas essas questões. Então o Classroom virou algo importante e continua. E ele continua no sentido que o Felipe falou. Muitos professores usam para aqueles alunos que não vêm, turmas do noturno, né? São turmas mais difíceis, né? Alunos que trabalham. Então mas ele às vezes ele quer o material mesmo não estando lá no Classroom, tem o material disponível. Então isso é um legado que funciona e funciona muito bem. E o aluno já está integrado ao aluno. Então às vezes faltou, ele já entra lá e nem fala com o professor. Ele já naturalmente entra e vê que ele tem um material disponível, então ele sabe o que ele pode buscar ali. Então, essa integração que foi muito rápida aqui deu um suporte muito bom. Mas a gente sabe como funciona o aluno, né? Então, você tem a aula todo dia, tinha a grade horária normal, e o aluno tinha que entrar na aula. Eu estava em sala de aula. Tinha turmas que eu tinha 20 alunos, tinha turmas que eu tinha 3 alunos. E tinha turmas que eu tinha 10, mas só tinha 2 ali, o resto eu nem sei onde estava, né? Tava naquela tela preta que você não sabia se ele estava ali realmente. Mas todos tinham a disponibilidade. Quem não tinha acesso recebia material impresso, né? Então, eles recebiam material impresso na escola, né, para buscar. Em alguns casos, eles se prestavam material do colégio, de doação, né? Campanhas, eu acredito que em todos os lugares teve campanha, né? Doação de celular, computadores antigos, para eles terem esses acessos. E isso começou ali de uma maneira que depois não parou, né? Então, todo mundo ainda usa de alguma forma o celular. Né? O professor antigo na rede usa, o professor novo já chega imaginando que vai ter que usar isso. Então, já é algo natural. Eu sou novo na rede, a gente teve alguns professores novos chamados agora em concurso, mas tem PSS novos o tempo inteiro, né? Então, a gente conversa com o professor novo, ele já chega, né? Como ele sabe que existe um ponto de apoio, né? Ele já pergunta, tá, o que eu posso usar de ferramenta aqui? Então, ele já vem perguntando o que eles têm disponível. E a gente tem um monte de outras ferramentas que a gente acaba utilizando aqui também. Que legal, Bernardo. Eu já fiquei imaginando como é que é por aí. Logo quando a pandemia começou, eu já não estava mais na escola, né, que eu tinha começado aquela implementação. Apesar de eu estar apoiando aqueles professores no estado do Espírito Santo, eu estava vivendo o começo da pandemia e escolas fechando no estado do Maranhão. Eu estava vivendo em São Luís e, e acho que circunstâncias são totalmente diferentes. Lá demorou bastante para que tivesse alguma política voltada para disponibilização de acesso para aluno. Pelo menos nos primeiros 6 meses não tinha algo voltado para isso. Assim, as ações de emergência para aquela realidade eram voltadas para a distribuição de cesta básica e era isso, assim. Então, até com os professores que eram do Ensina Brasil, a gente começou a se mobilizar e organizar algum tipo de conteúdo sobre como utilizar as ferramentas Google, mas tudo utilizando o Gmail pessoal. E aí, nisso, depois de uns 4, 5 meses, junto com a Secretaria de Educação do Estado do Maranhão, a gente lançou a primeira formação institucional para os professores do Estado. E aí, nesse momento, aí, os professores já estavam com seus usuários criados, né, o @educação, mas lá do Maranhão. E ainda assim, não tinha uma política estabelecida para todas as escolas. Era muito na mão do gestor escolar e era uma decisão do gestor, ó, vamos implementar a Google Sala de Aula, não vamos. Ah, não, aqui a estratégia vai ser pelo WhatsApp porque é o que funciona, é o que o menino tem acesso, então é isso que faz sentido. E eu sei que os grupos do WhatsApp até hoje tem muito professor que usa o grupo do WhatsApp como uma ferramenta de comunicação, né? Isso naquela realidade. Além disso, eu tive a oportunidade nesses últimos anos de visitar muita escola e muita rede pública. E eu achei muito curioso, porque o Bernardo fala dos meninos no sexto ano já utilizando. E eu fiquei encantado quando eu visitei uma escola em Joinville,
onde os alunos do 6º ano, numa aula de português sobre o gênero textual infográfico, eles estavam no final da sequência didática produzindo seus infográficos, sentados em dupla, os dois com o computador, produzindo um infográfico no Canva. E a professora como mediadora desse processo, e não ela lá falando, faça isso, faça aquilo, é isso. Então, ela estava, de fato, conseguindo usar todas essas tecnologias que foram disponibilizadas e potencializadas por causa da pandemia, ela estava conseguindo utilizar no processo dialógico com seus alunos, assim. E outras coisas eu também observei. Já observei em sala de aula que tem lousa digital, Chromebook disponível, acesso à banda larga disponível, o professor abrir documento de texto na lousa digital e pedir para os alunos copiarem. Então, apesar de a gente ter muita coisa disponível, tem um lugar ali que é da intencionalidade, preparo do professor. Tem muito, né, os professores foram obrigados a adotar essas tecnologias. A gente sabe que muitas vezes quando a pessoa é obrigada a fazer alguma coisa, e dependendo do momento que ela estava, aquilo não vai ter o melhor resultado, né? Então, eu acho curioso poder viver realidades diferentes, porque a gente sabe que não é só ter o recurso disponível que vai transformar naquela sala de aula, aquela escola. Existe uma preparação dos professores, existe a capacidade do professor conseguir lidar com aquilo, e times gestores também, né? Não é só o professor sozinho, precisa ter gestores escolares, gestores de secretaria dispostos a desenvolver esse ambiente para que os professores consigam utilizar, e não só deixar o recurso disponível. Com certeza, que rico a fala de vocês. Eu acho que esse é um dos motivos que a gente sempre busca aqui no Pode Curiar, trazer convidados de diferentes regiões do Brasil para a gente trazer esse olhar mesmo, né, e do pé no chão ali, de entender essas realidades. Compartilhe um pouquinho, né, aqui do que o Felipe trouxe. Em 2021, eu estava no Maranhão nessa época, então ali, né, os primeiros 6 meses ainda atuando totalmente com aulas remotas, e a aula que mais a gente via que tinha um engajamento com os alunos era por WhatsApp, porque nem todos os alunos conseguiam ter acesso a um computador para ter as aulas no Meet, por exemplo, né? E depois ali que a gente foi conseguindo expandir e aumentar, e os alunos participavam mais, e a gente colocava a música para os alunos entrarem, para eles se engajarem, então a gente foi entendendo, né, que caminho seguir. Então, acho que é muito interessante mesmo pensar, né, como cada rede conseguiu se estruturar dentro do possível, dentro do tamanho ali, né, da sua rede, no momento ali específico, para dar esse suporte para os professores e para os alunos. Acho que isso é fundamental. Queria recuperar, né, um outro ponto que o Felipe traz aqui sobre essa intencionalidade da tecnologia. Acho que isso é muito fundamental, né? Então a gente sabe que os pequenos, né, eles entendem muito mais de rede social, de entrar num dispositivo, de mexer num celular, mas eles não têm essa intencionalidade pedagógica que a gente, enquanto escola, enquanto professor, enquanto gestor, precisa ter para esses olhares, né? Então acho que a gente pode destrinchar um pouquinho mais dessa intencionalidade pedagógica com a tecnologia ao longo do nosso assunto de hoje. Achei muito legal o Felipe ter destacado esse ponto. E ainda pensando, né, então, nesse momento de transição que a pandemia colocou e provocou a educação, né, de olha, a gente precisa trazer alguma tecnologia aqui, porque não dá mais para a gente ficar só no analógico. A gente foi provocado, né, nesse sentido mesmo do que aconteceu. Vocês acreditam, então, que depois a gente ter vivenciado, né, todo esse processo, que a pandemia conseguiu deixar um legado verdadeiramente duradouro nas escolas, assim, quando a gente olha em termos de tecnologia? E aí, se vocês, né, acharem que sim, que deixou algum processo, tem algum exemplo concreto que a gente pode entender que, olha, isso realmente foi implementado nas escolas a partir da pandemia e ainda hoje está rodando, e ainda hoje está fazendo sentido? Queria ouvir vocês um pouquinho. O dia a dia ele está completamente diferente do que era antes, né? Não tem, foi algo que mudou muito rápido. Como eu disse, aqui ainda foi muito rápido a aplicação, né? Eu não lembro exatamente quanto tempo foi, mas não foi questão de mês. Foi assim, eu lembro que a gente estava em reunião, porque a gente já fazia reunião, acabava fazendo reunião por Meet. Então, para nós, foi uma mudança tão, tipo, a gente já estava fazendo, né, já era natural fazer a reunião por Meet, porque a gente não podia se encontrar, conversar com o pedagogo, conversar com a direção, e de repente aquilo só, agora vocês vão fazer isso com seus alunos. Então, assim, para nós foi muito natural, né? E agora continua, né? Existem, como eu faço o suporte para os professores, semanalmente eu faço reuniões com os professores. Olha, pessoal, tem tal novidade. Esse horário nós temos aqui uma reunião. Quem tiver disponível, entra, né? Tiver em hora de atividade ou tiver fora da escola. Então, assim, eu uso todo dia, né? Eu acho que eu ainda acabo usando mais, né? A ferramenta que começou, que é o Meet, né? O Classroom. Nós temos um Classroom com os nossos professores agora. Então, lá, a gente está com em torno de 500 professores de programação. Então, eu tenho 500 professores lá em Classroom comigo,
Então eles acabam recebendo a informação, só que assim, como eles usam isso também como outra ferramenta, isso é meio que um segundo plano, é mais uma segurança, ó, o material está lá, se você não consegue falar comigo, aquele material está lá, como o aluno que falta. Então assim, ele não conseguiu falar comigo, ele perdeu a mensagem no WhatsApp, que a gente tem o grupo de WhatsApp também, que é a ferramenta mais rápida, não tem como não ser mais rápido que o WhatsApp, é a ferramenta mais emergencial. Tá aqui pipocando, aqui enquanto eu falo com vocês, está pipocando, a gente está numa situação de finalização de entrega de um concurso, que termina hoje às 11h59, e está aqui pipocando, o pessoal me chamando. Então, assim, é a ferramenta que funciona, né? Mas ela não é oficial, ela não tem mecanismos que te deixam, né, o Drive, que te deixa, né, visualizar rápido, baixar um arquivo, claro que você pode deixar os links, mas o Google, ele virou, né, o Drive que a gente usa, e estando no núcleo, essa é a ferramenta que você tem que atualizar diariamente. Né? Então, é o gestor de um colégio precisa do documento, está lá no Drive. Ah, chefia quer um relatório, Drive. Então, isso não tem mais. Inclusive, agora a gente é administrador Google, nós temos uma conta de administrador para dar suporte aos professores. Ah, perdi o login, não consigo fazer o login. A gente redefine senha. Então, a gente dá um suporte, esse suporte para os nossos professores também é dentro do Google. Então, agora a gente já faz essa mediação, assim, estou com um problema, a gente já consegue resolver aqui. Eu consigo sentar, eu sou um técnico pedagógico, mas eu também sou um técnico mesmo, né, de informática. Eu acabo liberando, fazendo liberações, pedidos para eles ali para resolver isso muito rápido. E essa proximidade surgiu a partir do momento em que surgiram outras plataformas que são os recursos digitais. Aqui, inclusive, no Paraná, a gente tem uma divisão dentro da secretaria, e daí tem a divisão dentro do núcleo, que são as redes, né? Recursos digitais educacionais. Então, nós temos ali uma que é para português, uma de redação, que esse foi desenvolvido né, dentro da secretaria, né, pelo Estado do Paraná. Aí tem as parcerias, né, para leitura de livros, né, com o Dilo, matemática, Matific e Khan Academy. Do inglês tem duas plataformas, uma para aluno e uma para professor, que o professor pode praticar conversação. Tem uma que é para todas as disciplinas, que usa o Quizzes, inclusive para avaliação diagnóstica do Estado do Paraná. E aqui eu trabalho, que é de programação, que a gente trabalha junto com a Lura. Então, assim, começou com uma, mas a gente já tem ali, ó, uma, duas, três, 7 grupos com técnicos diferentes para atuar. Bernardo, achei muito legal você trazer esse histórico. Então, pelo que eu estou entendendo aqui, vocês conseguiram, enquanto rede, enquanto núcleo, criar um sistema mesmo que a comunicação funciona muito hoje através do Drive, de todas essas ferramentas. Isso, e é uma conversa muito próxima agora. Então, os professores, eu quando era professor, não tinha um contato próximo. É claro, minha disciplina é outra, mas se eu estivesse na escola, eu estaria conversando hoje em dia com o pessoal do Quizzes. E aqui a gente conversa o dia inteiro com o professor. Então, assim, nós acabamos sendo a ponta mais próxima do colégio. Né? Nós das redes somos os mais próximos. Então, eu conheço professores de outras disciplinas porque a gente vai no colégio toda semana. E como a gente sempre responde e ajuda, e faz esse ajude de suporte técnico muitas vezes, então às vezes é um problema, ele vai, vou falar com ele que eu já conversei, às vezes nem sou eu quem resolve, né, mas como nós somos próximos, eles acabam conversando conosco. Que ótimo, Bernardo, obrigada, que bom, né, que vocês conseguiram, enquanto núcleo, fazer essa comunicação, acho que é um dos legados aí, né, que a gente percebeu, e depois já vou trazer mais perguntas aqui para você também, para entender mais sobre os heads aí, fiquei bem interessada. E agora, Felipe, queria te ouvir um pouquinho, né, em relação a esse legado da pandemia. Legal, legal. Acho que eu trouxe esse caso, né, de quando eu visitei uma escola, algumas escolas de Joinville, e vi os alunos produzindo os infográficos, mas teve um caso, quando o Bernardo foi falando, e eu fui lembrando do que eu vi de gestor escolar. E eu imagino que muita gente utilizou o Google Sala de Aula, tem alguma experiência com o Google Sala de Aula focado na disponibilização de conteúdo para os alunos, enfim, faz as suas avaliações, consegue disponibilizar nota, mas eu vi um caso que eu achei muito interessante de uma gestora escolar que ela criou um Google Sala de Aula com os professores de cada turno da escola dela e com as pedagogas também. E é por meio do Google Sala de Aula que ela faz todos os comunicados oficiais com o time da escola dela inteiro. Então, ela utiliza aquele ambiente que a princípio foi criado para disponibilizar conteúdo para aluno, mas ela utiliza para fazer as comunicações. Então, ela pede para que as pessoas, saiu essa outra portaria daqui, ou dia tal a gente tem essa atividade, como é que está o planejamento? Tudo isso é feito pelo Google Sala de Aula. Então, eu achei isso muito curioso porque ela conseguiu pegar algo que
ela foi obrigada a utilizar na pandemia, focado nos alunos, e ela compreendeu aquilo e adaptou para a realidade dela de gestão. Então, se transformou em uma ferramenta de gestão da própria escola. Acho que esse é um caso que mais me chamou a atenção e que distou um pouco daquilo que, essa ferramenta foi criada para esse fim, e tem muita gente utilizando, que legal, tem várias ferramentas que se sobrepõem, mas tem esses casos daqui do pessoal que consegue ver uma ferramenta e adaptar para a sua necessidade. Não, com certeza, Felipe. Acho que você toca num ponto que eu sempre pauto aqui no podcast, né? Que é o seguinte: a escola é um lugar onde se produz muita informação e muita comunicação, mas muitas vezes é um lugar onde a gente se perde, né? Onde perde muita informação e perde muita comunicação, né? Uma gestão, por exemplo, até de análise de evolução e comportamento do aluno, então isso fica muito perdido. Essas comunicações institucionais, essas coisas do dia a dia. Então, muito legal você ter trazido esse exemplo, acho que para pautar, né, como a gente pode utilizar essas tecnologias que vieram de forma inesperada, né? Então, ninguém estava esperando a gente viver tudo que passou na pandemia, mas como a gente, enquanto escola, consegue se apropriar dessas tecnologias e trazer para a necessidade do nosso cotidiano e para lidar com o problema, né, que a escola vinha tendo, que poderia ser, por exemplo, essa falha, né, de comunicação entre os atores da comunidade escolar. Então, achei muito legal esse exemplo que você trouxe. E quando a gente pensa, né, tecnologia, inteligência artificial na educação, isso ainda, né, é um tabu, a gente tem conversado bastante sobre isso, acho que, né, muitas pautas, muitos eventos estão sendo falados para a gente desmistificar um pouquinho, né, esses dois mundos, mas eu queria entender com vocês aqui, né, o que vocês entendem que são os benefícios e desafios de implementação de tecnologia, inteligência artificial, especialmente na educação pública, que a gente entende, né, que existem todos esses entraves com secretarias estaduais, municipais. Então, eu queria ouvir um pouquinho dos benefícios e desafios dessa implementação hoje na rede pública no Brasil. Eu posso trazer um pouco, até como eu estou bem envolvido com o desenvolvimento de ferramentas de inteligência artificial, e eu vou trazer algumas coisas que o Silvio Meira, que ele é da Universidade Federal de Pernambuco, ele traz num livro que ele publicou recentemente, que é Inteligências Individual, Social, Artificial. E eu achei muito curioso porque ele começa o livro trazendo duas síndromes que ele chama, né? Que a primeira é a síndrome de Ícaro e a segunda é a síndrome de Sócrates. Então, síndrome de Ícaro, acho que vocês vão lembrar, né? Ícaro ganhou lá o par de asas dele para conseguir fugir do labirinto, mas foi falado para ele, usa aí com parcimônia, né? Mas ele ficou tão entusiasmado que ele saiu voando, queria usar para tudo quanto era canto, chegou muito perto do sol, as asas derreteram e ele caiu, né? E eu acho que isso aí pode acontecer e a gente já vê acontecendo com a inteligência artificial, né? Tem gente que acaba superestimando o que elas conseguem fazer, né, sem considerar uma série de riscos e sem ter, mais uma vez, uma estratégia clara do porquê que a gente está implementando isso daqui. E aí, né, por esse encantamento com essa ferramenta que, nossa, eu faço uma pergunta, ele me produz um texto, acaba utilizando sem saber muito bem porquê, né? E a gente precisa lembrar que as inteligências generativas, né, as que são mais utilizadas, elas são genéricas, né? Se a gente fizer uma pergunta para um chat GPT da vida, o que é um garfo, ele vai te dar uma resposta genérica. Se a gente não souber acionar o espaço semântico que a gente quer, então se eu perguntar o que é um garfo, ele vai falar, é um utensílio de metal com 3 dentes que você usa para comer, porque isso é universal. Agora, se eu perguntar para ele e eu for específico na minha pergunta e souber fazer a pergunta, perguntar o que é um garfo para um mecânico de bicicleta, ele vai falar, bom, um garfo é uma haste, né, 2 metais que segura a roda. Então, se a gente sai utilizando ela de qualquer jeito, sem saber muito bem, a gente vai ter muita coisa genérica, e eu não acho que é isso que a gente precisa dentro da escola, tá? Então, acho que tem que ter esse olhar aí para a síndrome de Ícaro. E aí tem outro lado também que ele chama de síndrome de Sócrates, né? Ele fala, né? Sócrates ele era bastante crítico à escrita, né? Ele achava que a escrita aprisionava o pensamento. Então ele fala, não vamos escrever. Agora imagina se a gente não tivesse Platão para escrever tudo aquilo que Sócrates estava falando, tudo aquilo de conhecimento que estava sendo gerado na troca, no diálogo, se a gente não tivesse escrevendo. Então existe esse outro lugar também de muita gente resistente. Eu não sei o que é isso. Mas esse banco de dados. A gente precisa testar, a gente precisa experimentar, né? Para a gente não cair nessa síndrome de, não vou utilizar porque é novidade, porque eu não sei como é que funciona, porque isso aí vai me limitar. E para a gente não virar as costas, porque eu acho que tem um outro problema aí que a gente viveu e a gente está vivendo os resultados cada vez mais do que a gente fez com as redes sociais dentro das escolas, né?
a gente simplesmente virou as costas. Primeiro a gente proibiu o celular, depois, não vamos falar, não pode ter rede social, o importante aqui sou eu, o professor, é o que eu estou ensinando, e a gente vive o resultado agora, né? A gente não discutiu rede social na escola, a gente ainda não discute, a gente não discute crença, a gente não discute consenso, não discute o que é verdade, o que é fake news, e a gente está criando várias pessoas que seguem teoria de conspiração de que a Terra é plana ou de que a vacina altera DNA, porque a gente virou as costas para esse ambiente que influencia pra caramba os nossos alunos e todo mundo que já não é mais aluno, que já passou pela escola, mas porque a gente virou as costas para as redes sociais. Então, acho que a gente não pode virar as costas para as inteligências artificiais generativas, a gente precisa saber utilizar, e para saber utilizar, a gente precisa testar. Acho que são as coisas que eu trago aqui mais num nível de reflexão sobre a implementação. Tenho acompanhado algumas redes na tentativa de implementação e estou trabalhando com uma escola específica no Piauí, para a gente estar fazendo um teste com os alunos do ensino técnico, para eles criarem, mas eu ainda vejo pouco resultado prático, tá? Do tipo, nossa, isso daqui é assim que tem que fazer. Eu ainda vejo que está muito no espaço de experimentação e tem muita coisa legal saindo, mas eu ainda não vi nenhuma que, nossa, resolve o problema. E eu acho que não vai ter. A gente vai precisar sempre do professor ali e do aluno pensando de forma crítica, interagindo com essas ferramentas, tá? Perfeito, Felipe. Acho que para te complementar, de novo aquele gancho. Então, não é e não deve ser a tecnologia pela tecnologia, né? Então, não é aquele professor que está super entusiasmado com o chat GPT e falou, vamos começar a usar o chat GPT na sala de aula. Mas sendo que ele não conhece direito a ferramenta, ele não conhece as potencialidades, como acionar os prompts, né, os comandos corretos para a gente conseguir essa informação, como eu posso trabalhar essa pesquisa mais crítica com os meus alunos. Então, se eu, enquanto professor, né, quiser usar o chat GPT, mas não conseguir entender um pouco mais as camadas profundas dele e colocar isso para os meus alunos, a nossa intencionalidade pedagógica ali vai ser um pouco perdida nesse processo, né? Então, acho muito legal se recuperar nesse sentido de que a gente não pode ficar deslumbrado achando que a tecnologia e essas ferramentas vão resolver a educação como um todo, mas também não vamos fechar os olhos para essas ferramentas porque elas estão aí. Né? Então a gente precisa ajudar esses nossos alunos a entenderem a usar esse chat GPT, porque eles vão usar, né? A gente sabe que eles vão usar, mas como a gente ajuda eles nessa melhor mediação dessa ferramenta. E aí é total esse papel da escola, né? Em não virar as costas para essa tecnologia. Muito bom. Bernardo, por favor. Quando o Felipe estava comentando ali, né, a pergunta que você faz, você vai ter uma resposta ali, né? Eu lembrei do Mochileiro das Galáxias, né? Quando eu pergunto, né, o sentido da vida, 42. Não, 42, tá aí a tua resposta, você tem uma resposta, e é essa. Se você não sabe perguntar, você não vai ter uma resposta que é útil para aquele momento. E assim, eu acho que nesse quesito da inteligência artificial, a gente está falhando bastante mesmo. A gente sabe que os alunos usam, e usam o tempo inteiro, se não usam o dia inteiro para qualquer coisa que lhes interessa, eles vão usar. E provavelmente veio, por que ele começou a usar? Rede social, então juntou as duas ali, né? Não sabe usar, tem alguém, olha o que esse cara fez aqui na rede social, vou fazer. E daí ele vai reproduzindo por reproduzir. Né? Ele, assim, nossa, olha o que eu estou criando, né? Então é aquela sensação de criar algo completamente novo, do nada, né? Então eu estou criando, então o orgulho, né? Mas é aquela questão, a gente não sabe usar a ferramenta que está aí e vai continuar e que é preciso uma formação mesmo, né? Então isso o professor não tem, nós não temos o domínio, o que a gente tem já é algo atrasado em relação ao que tem, mesmo que seja o pago, já tem uma outra que já é diferente, né? Então a gente não tem toda essa o crescimento foi muito rápido também, né, como todas as tecnologias que vieram, mas a inteligência artificial tem sido aquele exponencial que assusta todo mundo o tempo todo, né? E daí tentam frear um pouquinho, mas estão usando. O aluno usa o dia inteiro na escola. Se pede para escrever uma redação e você olha né, aquela frase, aquela palavra, e fala, nossa, que palavra! Que significa essa palavra? Daí já não sabe o que é, né? Então, e o professor também está usando, a secretaria está usando, o núcleo está usando, né? Todos os níveis estão usando. E a gente não tem um treinamento para isso, né? Pontualmente eu vejo alguns professores, né, que fazem né, estudam, treinam, usam na sala de aula, mas de uma forma mais assim, ó, gente, vamos ver o que está acontecendo aqui quando eu escrevo, né? Vamos de uma forma mais consciente, usando e tentando entender a ferramenta, né? Façam testes, né, conversem. Isso é uma coisa interessante na programação. A gente teve algumas aulas
como utilizar a inteligência artificial na programação. Né? Então, assim, ninguém quer que você escreva sozinho. O suporte está aí para isso e você deve utilizar, mas, assim, tente entender como funciona, o que você está escrevendo. Você prestou atenção no que você escreveu? Né? É aquilo do aluno, né? Às vezes ele nem sabe o que escreveu, ele só escreveu. Leia ali comigo. Faz sentido a sua pergunta? Às vezes nem faz sentido a pergunta. Por isso que a resposta não faz sentido, porque você perguntou uma coisa que não, né? O princípio já começou ali complicado. Eu pontuei em relação mais à inteligência artificial, porque eu vejo isso como uma fraqueza total minha e imagino que da maioria das pessoas. Mas com tecnologias, assim, tirando a inteligência artificial, embora ela esteja lá também, né, nos outros mecanismos que a gente acaba utilizando, eu vejo como barreira a resistência não só por ser novo, mas a resistência por ser, ó, eu estou aqui como Secretaria da Educação, como núcleo. Olha só o que nós temos e queremos que você utilize isso. Então, aquela resistência assim, ó, peraí, você quer que eu use isso? A partir de agora é assim? Né? Mas eu não quero usar isso. Eu quero continuar daquela forma. E aí nós temos em torno de 7 grupos, né, de outras ferramentas que estão disponíveis e que o professor pode dinamizar, né, com as suas outras aulas, mas ele está ali disponível, e se está disponível vai ser cobrado, porque tem um custo. Então aí a gente tem essa questão da resistência. Esse é o nosso maior entrave que nós encontramos aqui. Uma resistência em utilizar esses recursos na sala de aula. Então tem professor que não usa e não vai usar. Mas por quê? Não quero usar. A resposta é, não tentou? Não, não tentou, mas não quero usar. Ele cai na mesma, mas tem questões políticas, é claro, mas, né, no final das contas o resultado é o mesmo. Ele vai deixar de mostrar uma coisa para o aluno. Aquele aluno fica um ano sem ver, no outro ano, nossa, mas eu já tinha isso? Tinha. Então a gente vê, né, essa questão. Eu sou muito feliz aqui porque eu posso dizer que eu não tenho tanto de resistência, porque os nossos professores não são professores de programação. Eles não têm formação. Se ele não tem formação, para ele buscar um mecanismo para dar as aulas, é muito mais difícil. Então, a gente disponibilizando e fala, nossa, tem gente que chega assim pela primeira vez e fala, meu Deus, o que eu faço aqui? E daí a gente mostra, né, faz a formação, indica, né, fala, nossa, graças a Deus você está aí para... Né, e que tem uma ferramenta para me auxiliar. Né, então, eu consigo usar isso em casa com o meu aluno, conversar, tirar dúvidas, etc. Perfeito, Bernardo. Acho que quando você traz esse ponto, me lembra algo que a gente comenta aqui também, que é o trabalho do professor pode ser solitário, mas não deveria ser, né? Porque, claro, se cada professor quiser reinventar a roda e pensar como eu vou usar o chat GPT na minha aula, como eu vou usar essa outra ferramenta, como eu vou colocar mais tecnologia, vai ser um processo difícil, né? Porque você vai ter que rodar as aulas do seu planejamento, mais incluir tecnologia, mais entender um processo de IA generativa e como funciona e como você pode usar isso na sua sala de aula. Então, acho que um grande caminho, né, que a gente tem visto aqui, acho que o Bernardo, né, no núcleo, sendo essa pessoa de referência, uma dica, né, que a gente pode dar para os professores é se aliarem a pessoas que já estão, né, fazendo essas práticas, que está dando certo, né? Então, consumir esse conteúdo como o nosso aqui, né, de estar trazendo essas boas práticas, realmente se alinhar a esses outros profissionais para que a sua trajetória não seja tão solitária e para que você não tenha tanto medo, né, e receio de trabalhar com essas tecnologias. Então, acho que isso é muito importante entender na sua escola, né, mapear ali quem são esses aliados que podem te facilitar nesse processo, seja um núcleo, né, como o Bernardo aí centralizando, seja um parceiro externo, seja uma coordenadora, seja um professor, acho que isso é muito valioso. E agora pensando, né, mais ainda para esse ambiente mesmo da sala de aula, da escola, da estrutura, vocês que têm acompanhado, né, e acompanham escolas a nível Brasil, como que vocês têm visto que essas escolas públicas têm equipado as suas escolas em infraestrutura depois da pandemia? Vocês perceberam algum ganho em equipamentos, internet? Isso foi sentido, não foi sentido? Como que foi isso? Eu acho que para nós ficou bem marcado, porque como surgiram essas outros recursos educacionais, então assim, ó, vocês têm isso. O que a escola vai naturalmente dizer? Ok, me dê condições de utilizar esses recursos. Como que eu vou levar meu aluno para ter uma aula de programação, 40 alunos, tenho 10 computadores. E, assim, 10 computadores para uma turma, mas se todas as turmas têm outras plataformas, né, outros recursos para utilizar, esse aqui tem que escrever a redação dele no computador, esse aqui tem que treinar o inglês. Como que eu vou fazer isso? Desde 2022, as escolas foram equipadas com novos laboratórios. Então, 2022 teve uma leva de novos computadores.
A gente tem, de antes de pandemia, né, os computadores que a gente usou aqui no estado, que ajudaram muito na pandemia por conta das aulas remotas, né? Então eram os netzinhos pequenininhos que ainda se encontram alguns nas escolas, mas assim o tempo passou e já são quase, acho que eles já estão nos colégios em torno de 7 anos. Então assim o botãozinho já está caindo, né? Já vai passando, assim, mas eles ainda funcionam em alguns lugares e eles foram usados nas aulas remotas. 2022 vieram novos computadores. 2023 também receberam mais, né, mais laboratórios. Em 2023 também receberam tablets. Porque daí, assim, qual é o problema de receber um computador? Ele é ótimo, ele é muito bom, ele geralmente dura mais, né? Gerações mais duradouras, só que daí ele fica estático no laboratório. Aí vem o problema de espaço, né? Não ter salas. É, em geral, são menos computadores, e daí vieram os tablets. Então a gente tem tablets também hoje em dia nos colégios para ser um laboratório móvel. Então a gente expandiu de uma característica que a gente tem agora, que geralmente os colégios têm 2 laboratórios, um fixo e um móvel, para levar, né, para os alunos poderem utilizar todos esses recursos nas escolas. E daí a gente tem essas características dos colégios que a gente tem, colégios de campo, a gente tem colégios muito grandes aqui, né, colégios de assentamento com quantidade muito reduzida de alunos, mas eles também têm disponível um laboratório. E colégios muito grandes que também têm. É claro que quanto maior, mais difícil, porque assim, você tem 2 laboratórios bem equipados, mas são muitos alunos por turno, muitos alunos por turno também, né? Então 3 turnos. Mas a gente tem uma quantidade, assim, melhorou muito pós-pandemia e principalmente com a implementação das redes, né? Dos novos recursos para eles poderem utilizar. E assim, tem que ter um cronograma até nas escolas para poder utilizar, né? Eu, quando era professor, eu geralmente sempre estava no laboratório, assim, né? Usava os computadores, era muito tranquilo. Eu imagino que hoje, se eu estivesse na sala de aula, eu ia sofrer, porque eu sempre estava lá, tem horário? Tem. Putz, coloca meu nome aí. Ia lá e dava aula, e ó, semana que vem tem, beleza, coloca. Agora, assim, todo mundo quer usar, né? Então fica mais difícil ter um cronograma, assim, conseguir utilizar sempre. Mas é uma busca de, assim, os professores têm buscado. Mesmo os professores que são resistentes, eles vão vendo, é aquele, né? Ah, ele tá fazendo, vamos ver como que é. Fala que não faz, mas acaba fazendo, né? Porque assim, é legal, mas não vou falar que faz, mas faz. Então vai espalhando, assim, né? É bonito de ver. Mesmo que não queira falar que faz, ótimo. Disponibiliza para o aluno que vai ganhar com isso mesmo. Perfeito, Bernardo. E é só para tirar uma dúvida que eu fiquei curiosa aqui, né, sobre esses REDs que você falou. São os recursos educacionais, como que é a sigla? Digitais. Recursos Digitais. educacionais digitais. Legal. E aí você, então, é uma série, é um cardápio de ferramentas e oportunidades que vocês oferecem, tanto a formação para o professor Isso. quanto esse acompanhamento. A formação somos nós, né? Então eu represento a parte da programação, daí o pessoal do português, da matemática, do inglês, e o geral, que é o desafio, que são todas as disciplinas que utilizam. Então, assim, para a minha disciplina, só vai ter acesso primário os professores de programação. Então ele recebe o arroba escola dele, fica disponível, ele entra na Lura e consegue utilizar todo o material que está lá. De tempos em tempos eles liberam para outros que queiram. Então sobra licença, eles liberam inscrição. Do inglês também tem isso, né? Então tem o do aluno e do professor. O professor tem conversação, o do aluno é mais aquela aula, né, sem conversação. Na matemática tem o gamificado dos sexto e sétimos anos, que assim é disparado que eles mais gostam, né? Gamificação, então eles adoram. Daí oitavo e nono é no Khan Academy. Então ele tem, não é tão gamificado, claro que depende muito do que tem lá, mas tem a parceria que tem todos os conteúdos do estado do Paraná dentro ali para serem, né, puxados para as turmas, né? E assim, existem as metas, né? Então é por isso que vem a resistência muitas vezes, né? Então o professor que nunca utilizou, então, por que não está utilizando? Porque tem aquele professor que não utilizou porque não sabe mesmo, né? Então, o professor novo chegou, não teve o contato, assim, não sabia que tinha disponível. Então a gente vai nos colégios para, né, apresentar o que eles têm disponível, né? Assim como a gente fala assim, vamos fazer o trabalho no Canva, tem que apresentar. É claro que o aluno pode conseguir encontrá-lo, né, por fora do meio escolar, mas a gente está aí para isso, né? Apresentar, você tem isso disponível na sua mão para poder utilizar. Boa, perfeito. Acho que, de novo, nessa retomada da intencionalidade dessas tecnologias e quanto a escola é um ambiente propício para ajudar o aluno, né, nessa formação. Obrigada, Bernardo. Agora vamos lá, Felipe. A realidade que eu acabo acessando, e são várias diferentes, né? Pra vocês terem uma ideia, no semestre passado, primeiro semestre de 2024, eu tive em 20 municípios diferentes, tá? Então foi bastante estrada rodada.
Tive em município que tem 10 mil habitantes, município com 3 mil habitantes. E a realidade de muitos desses lugares é de não ter acesso à internet na escola, assim, né? Rede de ensino com 10, 12 escolas, onde o censo escolar é todo feito na Secretaria de Educação. A informação de todos os alunos fica num computador na Secretaria de Educação. É isso que eu trabalho com implementação, né? Nesse momento eu estava trabalhando com implementação de um sistema de gestão e formação para os gestores escolares, né? E quando a gente olha para os dados, só 11% das escolas de fundamental e médio têm internet, né, banda larga suficiente para os alunos. Então, não é a realidade maior parte do Brasil, né? Não é à toa que no ano passado, né, o governo lançou a estratégia de escolas conectadas. Então, existe muita coisa ainda para ser feita. É muito legal ver casos de redes de ensino estruturadas, né, redes estaduais grandes que conseguem ter o dinheiro e ter a estrutura de gente e de gestão para garantir isso acontecer, mas a realidade ainda é muito distante disso. Assim, uma coisa que eu tenho visto, de fato, é que a gente está de alguma forma, aumentando as desigualdades, né? Enquanto tem redes que estão estruturadas e conseguem disponibilizar mais para os seus alunos, e que bom, tem que disponibilizar mesmo, tem rede que continua parado, assim, que nem o grupo do WhatsApp mais utiliza. Então, não consigo ver ainda um sucesso brilhante, dado que tá, né, dado que eu tenho tido acesso aí, visitando muito lugar. Mas a esperança não morre, né? A gente está sempre buscando, não é à toa que nesses 20 municípios eu estava trabalhando sim com sistema informatizado de gestão, e aí esses municípios estavam disponibilizando rede pelo menos para gestão, né, escolar, para que não se perca a informação de aluno. Imagina que tem sistema de ensino que não sabe onde é que está o aluno. Assim, o aluno pediu transferência de uma escola, daqui a pouco ele está matriculado em 3 escolas da mesma rede, e cada um está numa planilha de alguém, no caderno de alguém. Então, essa ainda é a realidade, tá? Pelo menos é que eu tive contato nesses últimos meses. Boa, Felipe. Acho que isso evidencia, né, o tamanho que é o Brasil e o tamanho dessas dificuldades que a gente tem enquanto educação para falar de tecnologia na rede pública, né? Então, acho que esse é um assunto bem complexo mesmo e hoje a gente está conseguindo evidenciar, né? E que bom que existem redes, né, como você trouxe, que está conseguindo caminhar e que elas sirvam de exemplo, né, para as outras, para que a gente possa entender, adaptando, claro, ao contexto, à realidade, mas como a gente consegue levar essas boas práticas para outras redes que têm muito a ganhar com essas práticas que já estão caminhando, né? A gente já está conseguindo acessar, como o Bernardo muito bem está representando aqui para a gente. E aí, gente, já indo, né, para as nossas perguntas aqui de encerramento, ainda pensando um pouco, né, nesse papel central da figura do professor, da formação, dessa capacitação, do quanto é importante também as redes e as secretarias oferecerem essa estrutura, né, para esses professores. O que vocês podem contribuir aqui para a gente, trazer um pouquinho do histórico de vocês, sobre algumas das estratégias que foram adotadas para capacitar esses professores no uso dessas tecnologias? E se vocês veem, né, ao longo da trajetória de vocês, se existem programas específicos de formação continuada, quando a gente olha ali para a tecnologia, para esses educadores das redes públicas. Aqui no Paraná, no pós-pandemia, começou assim, formação continuada tem a disponibilização no estado, né? Mas agora ela centralizou numa forma que você tem as suas salas de aula muito parecido com o que a gente está fazendo aqui. Então, o estado inteiro, você tem as turmas que você pode se inscrever de acordo com a sua disciplina. Então, a base inicial eram as disciplinas curriculares, né? Ciências, biologia, história. Então, você selecionava ali, tinha horários para você fazer essa formação. Eu acho que desde o começo são formações de 40 horas. Né? A gente tem 3 períodos onde você faz isso. Então, a cada trimestre você tem esses períodos de inscrição. Eles são atrelados à distribuição de aulas também, aos concursados. Então, isso é uma necessidade de realizar essas formações. Então, fica um pouco, às vezes, naquela imposição. Então, muita gente acaba fazendo a formação, mas tem um viés assim, eu faço, mas só porque sou obrigado. Eu vou falar da minha experiência, porque eu também realizo essas formações. Então, assim, é um lugar muito gostoso de se trabalhar. Pontualmente existem alguns problemas, né? Mas você conhece gente do estado inteiro. Isso é muito legal. Antigamente, antes da pandemia, a gente tinha em alguns períodos formações que eram assim, mas era Moodle, né? Então você não interagia, você interagia no chat. Essas não, são formações no Meet. Então você tem lá semanalmente, uma vez por semana você tem os encontros de 1h40 e você encontra lá 20 pessoas
do estado do Paraná, mas de todos os municípios possíveis. Então, eu conheço muita gente de outros estados. É legal porque às vezes você conversa com a pessoa e às vezes tem uma pessoa que você conhece né, de um município próximo, que você já trabalhou, então é muito legal. E é uma troca, assim, é 1h40 ali de formação muito gostosa, de troca mesmo, né, toda semana. E daí, nessa inserção, também tem as disciplinas, né, focadas nas redes. Tem lá para os nossos, né, porque a gente tem a diferenciação do pensamento computacional, do fundamental, do médio, né, e das trilhas de área de exatas. Então, tem trilhas diferentes, mais complexas, né. Então, daí você vai, escolhe lá e vai fazendo junto com o seu grupo e vai praticando ali, né. Tem as de robótica também, por exemplo, agora, na atual, eu estou numa de robótica, né. Ela vai terminar agora, daqui a 2 semanas, e eu trabalho ali com o pessoal de robótica, com os professores, né. Então, assim, você escolhe e você faz de acordo com a sua área. Está atrelado à formação, está atrelado à distribuição de aulas, à subida de carreira para os que são concursados. Nada impede de fazerem outras, né, outras formações fora essas disponibilizadas. Mas essas aí, elas suprem muito o que a gente acaba utilizando no dia a dia, né, aqui no Paraná. Então, assim, ele deu uma crescida muito grande depois da pandemia. E é algo que, assim, quando você fala, todo mundo já sabe, eu tenho a minha aula do formadores, então você vai lá e, né, então já sabe, todo mundo já sabe como é. Né? E isso expandiu, e isso é interessante do que o Felipe falou, porque tem eu vejo que muito da parceria, do que está dando certo no Estado, eles estão passando a ajudar os municípios. Então, o formadores que a gente tem para os professores do Estado, ele começou também para o município. Então, tem um responsável aqui no núcleo regional que dá suporte aos municípios. Né? Os 14 municípios que nós atendemos, eles também têm um suporte para esses formadores a partir desse ano, para esses professores do município também realizarem as formações. O sistema que a gente tem, né, que é o RCO, né, do sistema online de, né, subir as notas, faltas, é estadual, mas agora os municípios também estão usando o mesmo sistema. E tem lá estadual, municipal e escolas particulares. Então, o sistema que também está sendo disponibilizado, né, para ampliar e organizar. E isso mantém muito organizado, né? Digitar, escrever naquele livro chamado frequência, meu Deus do céu, errou, tem que arrumar a folha Agora é digital. Né? E isso está sendo disponibilizado para os municípios. Essa parceria acho que tem funcionado muito bem para dar um suporte para os municípios, né? Quando o Bernardo estava falando, eu fiquei só imaginando, assim, é a escola dialógica, sabe? Que a gente tem que voltar a construir. E não mais aquela escola monológica do, né, monastério ali, que é o professor ou a Secretaria de Educação falava, faça isso, faça aquilo. E eu tive a oportunidade até de fazer processos de avaliação de formações continuadas de redes de ensino. E a gente fez esse processo, a gente observava a aula desses professores que viveram as formações continuadas para identificar, a partir de uma rubrica, se aquilo que era a habilidade para ser desenvolvida na formação estava sendo aplicada na sala de aula pelo professor. Então, utilizar as ferramentas, sei lá, do Canva, teve uma formação sobre isso. Conseguimos identificar o que o professor estava utilizando? Ou utilizar uma forma de sequência didática? Conseguimos utilizar? E depois a gente fazer uma conversa com esses professores, né? E o que a gente conseguiu identificar é que as habilidades e ferramentas que estavam sendo mais utilizadas pelos professores e que os professores também avaliavam como melhor as formações eram aquelas formações que tinham espaço de diálogo. Né? Mas não é o espaço de diálogo, a formação vai ser, vem aqui, conversa aí, o negócio ali, só bater papo. Não, é um diálogo estruturado, partindo de um problema específico. Então, é uma sessão de formação baseada na construção do conhecimento em conjunto. Então, traz um problema, ou um professor compartilha, eu tive esse problema, tentei fazer isso daqui usando essa ferramenta e deu mais ou menos certo. E aí, outro professor que estava no outro município já falou, nossa, eu fiz algo parecido, mas tal. E aí, daqui a pouco, daqui a 2 semanas, já tem um no grupo do WhatsApp falando, nossa, testei a sua sequência didática, mas eu adaptei aqui. E é isso é o que tem mais dado resultado, pelo menos que eu tenho observado nas formações, né, nas avaliações de formações, que são aquelas sessões formativas que têm um espaço de diálogo criado de forma intencional. Eu sei que muitas vezes a gente vai ter a formação de tal ferramenta. Então, bom, o município fechou um contrato, tem uma parceria com, eu vou dar um exemplo aqui porque o Bernardo falou, com o Khan Academy. Então vamos aprender a usar o Khan Academy, tem aquela formação do Khan Academy fechadinho dentro do passo a passo que eles deram,
mas não tem espaço do diálogo. Aí aquele negócio fica muito como um passo a passo, ó, faça isso, faça aquilo. Ao contrário de, se tiver uma formação, né, vou usar de novo o Khan Academy porque foi o exemplo, onde os professores testam, utilizam, compartilham, ó, testei isso, compartilhei com os alunos essa aula, mas o resultado deu isso daqui, tem um valor maior e gera, né, mais conhecimento e mais troca. Então, acho que para mim, a palavra aqui é vamos resgatar essa escola dialógica para o professor com o professor, para o professor com o aluno e chegar no aluno para ser dialógico também, e não só o professor falando, ou a secretaria de educação falando, ou quem quer que seja falando. Com certeza, eu acho que resgatando um pouquinho aqui do histórico, teve um episódio que a gente conversou, né, com pessoas da secretaria, e eles falaram o tempo inteiro o quanto era importante ter sempre em vista o objetivo final ali do que para que a secretaria trabalha, que é a aprendizagem do aluno, né? Então, às vezes, se burocratiza tantas coisas que se perde esse legado de que é a aprendizagem desse aluno, né, com a maior qualidade possível. Então, quando a gente pensa, né, e fala sobre essa construção do conhecimento em conjunto, acho que faz total sentido, principalmente para dar mais confiança para esse professor que quer usar uma nova tecnologia ou que tem medo de usar uma nova tecnologia, uma IA generativa na sala de aula, mas não sabe como. Mas a partir do momento que numa formação ele vê o seu par falando, olha, eu construí esse e esse passo na minha sala de aula, eu usei o chat GPT dessa e essa forma, eu fizesse essa pergunta, os alunos responderam desse jeito, eu percorri esse caminho e depois a gente foi para outro caminho, eu consigo trazer de forma mais visível na prática. E isso acho que às vezes é o que os professores precisam para se sentir mais encorajados mesmo a trocar e fazer diferente, né, a sua prática pedagógica. Meninos, então quero agradecer demais esse papo. A gente já está chegando aqui no nosso encerramento e hoje a gente falou bastante, né, sobre as diferenças regionais do Brasil quando a gente olha para a tecnologia, infraestrutura, formação de professores e o quanto é importante a gente entender esse contexto para pegar boas práticas e utilizar no nosso contexto, fazendo essa leitura, né, do que é adaptável e do que não é adaptável. Então achei que foi muito acertado trazer esses nossos dois convidados aqui hoje. E agora, então, para o nosso encerramento, a gente está chegando para o Fala Curiós, que é o momento ali de encerramento do nosso episódio. E para esse momento de hoje, que a gente teve tantas trocas aqui, eu quero perguntar para vocês, como que vocês imaginam o futuro da tecnologia na educação pública nos próximos 3 anos? Então, não é nem um espaço muito pequeno, mas nem um espaço muito grande também. Na verdade, eu fico pensando em como a gente vai ensinar os alunos, ensinar os professores, né, e aprendermos nós a utilizar essa inteligência artificial. É claro que ela vai estar muito diferente, mas começarmos com informações sobre isso. Eu estou falando da formação, eu adoro as nossas formações aqui, mas não tem uma área específica para inteligência artificial. Assim que saiu a inteligência artificial, a gente vê propaganda, formação, ensino superior, técnica, especialização, e foi, todo mundo, né? Sempre alguém querendo colocar um pouquinho de inteligência artificial nas suas formações, né? Na universidade, faculdade, o que for, e a gente tem que colocar isso aí. Eu acho que é o que vai determinar daqui a 3 anos se vai ficar tudo muito solto, né? O aluno a gente já não vai conseguir reconhecer, dependendo de como está a sala de aula, não vai conseguir reconhecer se ele está fazendo realmente aquilo ou não. Né? Aquela cópia se torna uma coisa cada vez mais difícil, né? Se o professor não estiver próximo ali do aluno, né? Não tiver aquela troca real com o aluno, ou o próprio professor com o outro professor, com o seu gestor, o gestor não vai perceber se ele realmente está fazendo aquele trabalho se não estiver muito próximo. Então, assim, é a tecnologia nova ali, mas manter essa proximidade, porque senão se perde, você não sabe mais o que está acontecendo. Nós estamos numa situação aqui no Paraná muito favorável, né? Então, material, né? Recurso, né? Nas escolas, a gente está numa situação bem, assim, que melhorou muito. Então, agora acho que é aquele toque fino para ajustar, né? A educação em si, né? O equipamento está ali agora. Então, agora a gente vai conseguir melhorar o que tem sido feito. Essa proximidade com o professor. Eu acho que o que ajudou muito é essa proximidade. O professor entender para que serve essa tecnologia. Quem que vai passar isso? Seja um técnico ou seja uma formação externa, uma formação que ele tenha disponível para se inscrever pelo Estado, pelo município. Então, eu acho que é manter essa proximidade de troca para eles entenderem como funciona. Né? Se não tem a formação, ok, mas tem um cara que é referência ali, vamos trocar próximo. Eu acho que assim, no físico ali, talvez não mude muito. Teve um investimento muito grande em 2 anos. Então, acho que agora o investimento tem que mudar. Não é mais o material.
Material, a gente já está numa situação muito boa. Pontualmente, é claro que tem regiões, né, no próprio estado que não tem tanto material, mas daí agora o material está legal, manutenção e vamos lá para a formação. E eu penso nisso, na inteligência artificial, que é o que nos falta bastante ali para essa troca com os professores. Acho que eu vou compartilhar uma expectativa barra sonho, assim, tá? Porque é para 3 anos, eu queria que muita coisa acontecesse, mas eu vou focar nesse lugar da escola dialógica, incluindo a inteligência artificial. Assim, se a gente consegue criar esse espaço onde se constrói conhecimento a partir da conversa, do diálogo, né? Trabalhar um problema, trabalhar uma situação do professor com vários alunos, ou de vários professores com vários alunos, por que não adicionar essa inteligência artificial para também contribuir, né? Eu estava lendo uma matéria hoje de uma professora que tem utilizado o chat GPT num lugar de investigação desse, onde ela traz argumentos produzidos pelo chat GPT e argumentos produzidos por artigos de opinião, e colocando os alunos para discutir. O que você acha? Qual desses foi criado por uma pessoa? Qual desses foi criado por uma inteligência artificial generativa? Quer dizer, ela está utilizando o recurso, ela não necessariamente está só jogando lá, mas ela está criando esse espaço de diálogo, onde os alunos consomem alguma coisa, né, ou consomem, leem alguma coisa, discutem um problema, e aí começam a partir daquilo ali identificar, fazer uma análise, né, quais são as partes desse texto que me indicam que parece que foi utilizado uma inteligência artificial ou não, onde que está muito generalista, onde que está específico. Então, assim, já existem casos, acho que tem, né, na educação como um todo, tem várias ilhas, né, de casos de sucesso, mas esse lugar de expectativa e de sonho é um lugar de uma escola dialógica onde a gente consiga criar um espaço mesmo para criar, colaborar e agir em conjunto das inteligências individuais, né, inteligências sociais e as inteligências artificiais. Acho que é isso que eu vejo aí, e eu espero que a gente consiga fazer. E tô tentando aí com o Playlab Brasil, depois quero trocar uma ideia com o Bernardo aí, que acho que do que ele foi falando aqui, eu já vi possibilidades de a gente fazer um teste aí com alguns professores do Paraná para eles criarem as próprias ferramentas aqui dentro, e é muito esse espaço mesmo, assim, de gente criando para a educação, né? ChatGPT não tem foco na educação, a gente quer criar um espaço onde a gente faça coisas para educação, até para a gente poder ter análise, né? Ter instrumento para pesquisa, para analisar. Bom, são esses tipos de problemas que estão surgindo, são esses tipos de necessidades que a educação está trazendo para a inteligência artificial, porque vai ser assim para a saúde, vai ser assim para a segurança, vai ser para várias áreas. Então, acho que é um pouco disso, sim. É verdade, perfeito. A educação não pode ficar para trás, né? Como geralmente fica, né? Quando a gente olha para essas grandes tecnologias e esses grandes marcos mesmo. Gente, muito obrigada pela participação de vocês hoje. Acho que, de novo, foi muito acertada a participação de vocês dois. Adorei ouvir os contextos, as histórias, as realidades. Achei muito potente. E agora eu vou deixar esse finalzinho para vocês se despedirem. Se quiserem comentar um pouquinho mais do projeto atual que vocês estão tocando, fiquem à vontade, esse espaço é de vocês, tá bom? Não, eu queria agradecer, uma conversa muito gostosa mesmo, né? Então, é sempre conversar um pouquinho com outras realidades é muito gostoso, né? E até para colocar a gente com o pé no chão de novo, né? Então, eu sei que nós estamos aqui numa característica muito diferente dos outros lugares. Ano passado eu viajei com alguns alunos para São Paulo, alunos que ganharam um prêmio, e eles foram conhecer ainda outras realidades, né? Então, nós temos uma realidade que eles têm disponível computador, né? Alguns já trabalhavam com robótica aqui também, e foram conhecer faculdades lá, onde cada andar tinha um braço robótico lá, montando carros de fibra, né? Então, e lá a gente conheceu outros estados que também eram medalhistas e que não tinham a mesma realidade. Então, assim, os nossos alunos já sabiam programar, já tinham outras coisas que eles já tinham desenvolvido e outros que eram medalhistas não. Então a gente viu que a gente está numa posição muito interessante, muito assim de desenvolver, que acaba ocasionando o que o Felipe falou, né? Então, assim, a gente tem uma condição muito boa para desenvolver, enquanto outros não têm o mínimo. A gente tem equipamento, tem material material didático para eles, tem suporte técnico, enquanto outros não têm nenhum material. Né? Ou se tem um suporte, mas o professor não consegue desenvolver porque ele não tem o material. Então, assim, é gostoso de saber que estamos bem, mas dá uma sensação assim, e os outros, né? E os outros que poderiam estar também nessas mesmas condições. Quero agradecer de novo o convite, tá? Agradecer ao Felipe também por essa conversa.
conversando a gente vai pensando em outras coisas, né? Então eu também fui anotando aqui um pouquinho para a gente melhorar o nosso trabalho, pensar, né? Criar coisas novas também, né? Então não é partir de conversas e criar novas ideias e novas possibilidades. Boa, valeu, Bernardo. Bom, acho que eu vou falar um pouco do PlayLab Brasil. O PlayLab é uma iniciativa que nasce dentro do MIT, como um ambiente para a criação de inteligência artificial generativa para a educação. O foco deles ainda é muito Estados Unidos e, enfim, está dentro do MIT, e eu estou nessa jornada de trazer aqui para o Brasil, tá? A interface dele ainda é toda em inglês, mas a criação de ferramentas, ela pode ser feita 100% em português. O que eu quero dizer com isso? Eu posso falar para o robô que eu estou criando, para o chat que eu estou criando, todo em português. Eu posso falar para ele, a sua experiência é nessa área daqui, então você é um professor de matemática formado nessa escola, suas referências são essas, e você está aqui para auxiliar um aluno, ou você está aqui para auxiliar um professor a planejar sequências didáticas. E tudo isso eu faço em português, tá? Tendo criado, você vai testando, vai conversando com ele, você pode subir os arquivos que você quer de referência. Então, eu posso subir o documento curricular do Paraná, né? Ou posso subir a BNCC, ou posso subir a referência pedagógica que eu quero utilizar e deixar isso disponível dentro daquele robô. E aí você consegue disponibilizar para outros educadores consumirem esse robô, né? E aí, por trás dele, você pode escolher utilizar o modelo ou do ChatGPT, ou do Claude, que é uma outra grande modelo de linguagem, ou Mistral, ou Gemini, né? E aí existem outras integrações que estão acontecendo, tá? Eu conheci isso em janeiro desse ano, e aí eu estava num workshop que era todo em inglês, e eu falei, deixa eu ver se ele entende português. Ele entendia, eu criei uma ferramenta que auxilia professores a planejar a sequência didática a partir de uma habilidade da BNCC. Então, ele destrincha em objetivos de aprendizagem conforme a taxonomia de Bloom, cria perguntas que verificam cada nível cognitivo e respostas de excelência para cada nível cognitivo, e disso o professor pode falar, eu quero 4 aulas, não, eu quero 5 aulas, eu quero 2 aulas, e aí ele vai auxiliando o professor a destrinchar aquilo numa aula, tá? Então, essa é a primeira ferramenta que eu criei, mas meu foco aqui não é nem essa, é trazer mais professores para criarem as suas próprias ferramentas, trazer alunos para criarem as suas ferramentas, para a gente utilizar esse ambiente de inteligência artificial generativa focado para a educação. Para vocês procurarem, eu estou no TikTok, PlayLab Brasil, e também podem procurar, acho que vai ter na descrição aqui do episódio, vai ter o nosso bit.ly/playlab_Brasil, ou no meu site gesheredu.com, tá? Mas a gente deixa os links aí na descrição do podcast também. Fechou? Obrigado, Adriana. Obrigado, Bernardo. Foi muito bom estar com vocês. Sempre bom falar de educação com gente boa e com gente que está fazendo educação de qualidade, educação pública, sobretudo, de qualidade para todo mundo. Valeu, pessoal. Bom demais. Até o próximo episódio, então.